começo por cumprimentar o Sr. Presidente da REFER. Como certamente sabe e todos saberão, a questão central que nós colocamos para esta reunião é o investimento, ou a falta dele, na rede ferroviária nacional, porque efetivamente fala-se muito em alta velocidade, aliás nem isso, fala-se muito em TGV, que é uma marca dentro da alta velocidade, mas fala-se muito pouco por parte dos responsáveis governativos em ferrovia convencional e em linhas de caminho de ferro fundamentais para a vida das populações. E nós requeremos esta audição, esta proposta do PCP para se realizar esta audição com o Sr. Presidente da REFER, na expectativa de que o Sr. Presidente da REFER esclareça aquilo que o Governo está há meses sem esclarecer minimamente. Ou seja, a real situação e as perspectivas concretas do investimento para a ferrovia. E falamos, nomeadamente, não vou começar a enumerar linhas, já lá iremos a essa questão, mas do ponto de vista das questões fundamentais que estão em cima da mesa, nós colocamos o problema do plano de investimentos para 2010, da parte da REFER, colocamos a questão das alterações eventualmente verificadas nesse plano de investimentos, já este ano, em função das determinações do Governo, o famoso PEC, os famosos cortes no investimento, as questões do endividamento das empresas, as questões da chamada despesa pública e a implicação que tudo isso possa ter tido no investimento da REFER. E colocamos o problema da execução do plano de investimentos já este ano, até ao momento. Ou seja, o que é que se colocava em termos de investimento para este ano, o que é que passou a ficar considerado em termos de investimento e o que é que se executou e concretizou dessa planificação feita. E, naturalmente, as perspectivas do investimento neste triênio, digamos assim, porque é assim que o Governo tem colocado as questões e os responsáveis da empresa, sempre que há contactos mais concretos, a indicação que existe é do contexto de um triênio, 2010, 2011, 2012, e qual é a perspectiva que nos pode trazer sobre essa matéria. De acordo com a indicação que nós temos tido da parte do Governo, está tudo a ser reconsiderado, ou quase tudo, em função de orientações estratégicas e económico-financeiras para o setor para 2010 e para a frente. O problema é se o investimento para 2010 fica reconsiderado e decidido em 2011, porque o tempo vai passando e ainda ao mês passado nós recebemos uma resposta, finalmente apareceu, e isto não responsabiliza, esta parte já é com o Governo, mas vou-lhe contar assim para saber também isto que tem interesse, que a pergunta que nós enviamos ao Governo em fevereiro sobre as promessas do Governo sempre adiadas sobre a linha do Oeste, teve a resposta agora, menos mal, dizendo que assim que for tomada uma decisão definitiva sobre o plano de investimentos da REFER para 2010, onde se incluem os investimentos da linha do Oeste, o Ministério divulgará a informação. Estamos em setembro. E, portanto, aquilo que se refere às decisões para valer em 2010, já não temos muito tempo para se divulgar o que quer que seja. E eu compreendo que isto coloca um problema, sem ironia nenhuma, compreendo que isto coloca um problema às administrações das empresas que têm estas incumbências e estas responsabilidades. O problema é, até à data, é fundamental que as populações tenham conhecimento sobre o resultado concreto e a aplicação das tais orientações que só são dadas em termos genéricos e em termos redondos, entre aspas, sem que ninguém saiba o que vai acontecer a linhas de caminho de ferro que são fundamentais para as suas vidas. Estamos a pensar na linha do Oeste, que já aqui citei. Estamos a pensar na zona do norte do país, na região norte do país, as linhas do Corgo, do Tâmega. Não é? Estamos a pensar na zona centro, a ligação ferroviária, que em bom rigor será linha da Beira Alta, porque é a ligação da Figueira da Foz, Cantanhede, Pampilhosa, que é uma intervenção que nós saibamos paralisada. Estamos a pensar num conjunto de investimentos, inclusive na linha do Douro, que foram anunciados, mas que, ao que parece, não têm tido concretização nenhuma até à data,
E existem investimentos estratégicos, não apenas de caráter regional, mas a nível nacional para a nossa economia, como, por exemplo, a ligação ao Porto de Sines, que o Governo anunciou uma orientação para ser feita a ligação à zona de Ermidas-Gar, na linha do Sul, e não fazendo a ligação Relvas Verdes-Grândola. Portanto, há aqui orientações de projeto e de opção estratégica que têm, obviamente, importância, e é importante sabermos o ponto de situação e qual é a perspectiva concreta em termos de investimento nesta matéria. Aliás, a propósito de respostas do Governo a perguntas colocadas pelo PCP, isto é uma questão muito específica, mas em relação à linha do Corgo, entre Régua e Vila Real, o Governo anunciava a conclusão desta obra no terceiro trimestre de 2010. Pode-nos dizer alguma coisa sobre isso? Isto confirma-se? É que esta resposta é de 19 de julho, de agora, e, portanto, de agora das férias do verão. E, portanto, há aqui muita informação que nós precisamos, como compreende, porque esta é uma discussão importantíssima. Nós temos falado, e houve reuniões com o Sr. Ministro, com vários Srs. Ministros, aliás, sobre a linha do Tua, por exemplo. E eu estou-me a lembrar de uma reunião com o Sr. Presidente da REFER, há cerca de 1 ano e meio, sobre uma intervenção que é relevante, no mínimo, que é na linha de Cascais. Ora, se a linha de Cascais tem tudo a ver com o terminal de contentores de Alcântara, se tem tudo a ver com o desnivelamento da ligação ferroviária e o tal acesso ao terminal, se aquela urgência toda, e lá está, isto agora não é conversa para a REFER, mas há um contexto de enorme urgência que justificou aquele negócio que foi feito com o Luís Conde Motengil. Qual é a perspectiva relativamente a essa urgência de uma intervenção da REFER que ou avança ou não avança, mas que condiciona ou determina muito do contexto que está ali colocado? E, portanto, estas obras, estas intervenções da REFER, planeadas, anunciadas, prometidas por governantes, alguns dos quais até durante campanhas eleitorais, no quadro das eleições para a Assembleia da República, isto não tem tudo a ver com as afirmações do Presidente da REFER, mas tem tudo a ver com as decisões que depois vão concretizar a orientação política que é dada pelo Governo. E nós precisamos muito dessa informação. Nesse sentido, Sr. Engenheiro Luís Pardal, era importante, se tivesse essa possibilidade, que a sua intervenção até pudesse enumerar o ponto de situação de intervenções. Porque quando nós tivemos uma visita à linha do Oeste, no início deste ano, viemos com a preocupação que há algumas referências que nos chegavam de um suposto corte de 30% no investimento da REFER. Colocámos essa questão em maio ao Sr. Ministro. E quando o Sr. Secretário de Estado dos Transportes nos ouviu falar em cortes de 30%, se isto era verdade ou mentira, a resposta foi: isso são boatos. E tivemos que aceitar por boa a resposta que nos deu o Governo. Passado uns meses, na comunicação social, foi divulgada a indicação de que o investimento não era cortado em 30%, mas em 75%. Isto agora dá para tudo, porque como não há uma informação concreta, rigorosa por parte do Governo e da empresa, as coisas vão circulando. Os comboios é que não. Os comboios é que não, porque as linhas estão encerradas. E, portanto, quando nós temos indicação de que o investimento da REFER é cada vez mais diminuto relativamente à evolução no tempo, e a isso não é alheio o facto do investimento público não estar a ser correspondente às necessidades, quer do ponto de vista de PIDAC, que em 2008 foi zero. Zero. Em 2009 foi 10 milhões, que eu saiba. E, portanto, há aqui uma resposta muitíssimo fraca do Poder Central em termos de investimento necessário e fundamental para o país. Desse ponto de vista, há que pôr o dedo na ferida e identificar a situação, para que haja a resposta necessária, que também aqui na Assembleia pode ter um contributo, e é nesse sentido que nós procuramos trazer essa discussão, no sentido construtivo, e identificar problemas para construir soluções. Obrigado, Sr. Presidente.